Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História. Hoje vamos ver como ocorreu a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico e, naquele momento, teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. A economia norte-americana já possuía índices que comprovavam essa supremacia, e os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roaring Twenties, traduzido para o português como Loucos Anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a grande credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução. Isso logo após a Primeira Guerra Mundial. No quesito de importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Esse consumismo ancorava-se em parte na expansão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Entre 1920 a 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de somente 4%. A produção de automóveis no país aumentou 33%. E o número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10%. E o faturamento do comércio quintuplicou. Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, ou seja, papéis, esperando que essas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Ou seja, quanto mais produto tem no mercado, mais consumidores tem no mercado, mais os preços tendem a cair. Foi isso uma das causas ou consequências da quebra da Bolsa de Nova York, que repercutiu em todo o mundo. A quebra da Bolsa de Nova York
com toda essa prosperidade, estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. A questão salarial é muito importante para entendermos uma das facetas ou faces da crise. A superprodução na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Nem o mercado americano, nem os outros países nem outros países conseguiam absorver essas mercadorias ou comprar as mercadorias produzidas nos Estados Unidos. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas norte-americanas. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e na segunda-feira, dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor das ações despencaram e bilhões de dólares desapareceram da economia americana, quebrou e levou junto toda a economia mundial. Ou seja, nós vamos ver agora na imagem como que funciona esse gráfico da especulação financeira. Isso funciona até nos dias atuais. Ou seja, aqui nós temos as empresas que colocam as suas ações, ou seja, pedaços das suas ações na bolsa para serem vendidas, criando assim um conglomerado de sócios que vão fazer parte do lucro da empresa. Então, se de um dia para o outro você coloca a metade ou 90% da sua empresa à venda para que elas sejam vendidas rapidamente, o preço tem que abaixar. Então, quanto mais produtos no mercado, menor o preço do produto, gerando assim a quebra da bolsa ou da bolha inflacionária que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos ele emprestava muito dinheiro para as outras nações, principalmente as europeias que estavam reconstruindo os seus países após a Primeira Guerra Mundial, esse dinheiro ele começou a faltar. Os norte-americanos, estadunidenses, eles compravam muitas mercadorias ou muitos produtos industrializados, como vimos, né, automóveis, eletrodomésticos, mas o salário ficou estagnado. Mas como que eles iam absorver este mercado, comprar novos produtos, sendo que o salário não aumentava? Com isso, as indústrias passaram a produzir e sobrar muito produto, né, dentro das indústrias, não conseguiam vender para o mercado interno dentro dos Estados Unidos, tampouco fora dos Estados Unidos, para as outras nações que importavam os produtos estadunidenses. Com isso, a bolha inflacionária ou especulativa, ela se rompeu, quebrando. De um dia para o outro, milionários se tornaram pobres, ou seja, tiveram que ir para a rua mendigar. Não tinham dinheiro para comprar o pão. Essa bolha inflacionária e este momento de
especulação, de quebra, de endividamento, ela varreu todo mundo, Europa e principalmente o continente americano, que necessitava do dinheiro norte-americano. Aqui nós entendemos como que funcionou essa crise e essa quebra, essa onda econômica, de quebra econômica. Na próxima aula, nós vamos ver como que se deu a recuperação da economia norte-americana, estadunidense, e também que alcançou os outros países dependentes da moeda norte-americana. Hoje, nós ainda vivemos esse American Way of Life, esse estilo de vida americano, né? Tudo que é bom vem dos Estados Unidos. Nós pegamos a cultura estadunidense como se fosse a melhor do mundo, principalmente na região de Governador Valadares, onde esse sonho de ir para os Estados Unidos, de ficar rico, né, de assimilar todos os produtos, de obter esses produtos, gera essa onda de aculturamento estadunidense. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, essa imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED TV. Ótimo estudo a todos e até a próxima aula.